Eu quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios, no capítulo 4, para lermos dos versículos 1 ao 6 e do 20 ao 23. Queridos, nós estamos falando aqui desde semana passada sobre o tema recomeçar. Estamos falando sobre esse tema, recomeçar. Porque a gente pensa que todo início de ano é sempre um tempo proveitoso para a gente avaliar e refletir sobre a nossa própria existência e como temos levado a nossa vida. E o que podemos fazer para que venhamos alcançar tempos melhores, vivermos períodos de mais abundância, crescimento, excelência. Como é que a gente pode fazer isso para vivermos assim? Vivermos de forma excelente, não vivermos de forma medíocre. Na semana passada, nós começamos a falar sobre recomeçar, na perspectiva de termos uma revolução na nossa vida devocional, de cuidarmos adequadamente da vida devocional, de darmos devido valor à oração, à palavra. Hoje nós queremos falar de recomeçar, tendo o cuidado, ou recomeçar e cuidar de forma adequada das emoções. Nós precisamos recomeçar e cuidar de forma adequada das emoções. Vamos ler o texto de Provérbios, capítulo 4, do versículo 1 ao 6, e em seguida os versículos 20 a 23. Eu vou ler, você acompanhe comigo a leitura, que diz o seguinte. Antes vou falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por a palavra que aqui podemos ter diante de nós. Pedimos que pelo Teu Espírito o Senhor venha falar conosco, aos corações da Tua igreja, aos meus irmãos que estão em casa, nos acompanhando pela internet, aqueles nossos amigos que também estão nos acompanhando, aqueles que estão nos visitando nessa noite. Nós Te pedimos, nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. Exortação paternal é o que diz o título desse texto, que diz o seguinte: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estais atento para conheceres o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te aparte. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. Versículos 20, diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha, e saúde para o seu corpo, e sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Palavra do Senhor. Recomeçar cuidando de forma adequada das emoções, cuidando do coração. Recomeçar mais um ano refletindo sobre a nossa existência, pensando sobre a vida espiritual, pensando sobre os nossos relacionamentos, pensando e refletindo sobre como nós tratamos ou como nós cuidamos das nossas emoções, como nós guardamos o nosso coração, como nós cultivamos no nosso coração os elementos que vão gerar em nós aquilo que vai gerar no nosso coração, um coração que está em sintonia com o coração do Senhor. Quando nós lemos o texto bíblico, nós vemos que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Isso não diz para nós outra coisa, que o coração que está
em sintonia com o Senhor não é o coração perfeito, mas é aquele que busca encontrar no relacionamento que nós possuímos com o Senhor essa sintonia, essa compreensão de qual é o propósito de Deus, a fim de que os nossos sentimentos, que as nossas emoções reflitam de forma sadia essa harmonia que nós temos com Deus. Como é que nós guardamos o nosso coração, como diz aqui o livro de Provérbios? Como é que nós conseguimos cuidar adequadamente das nossas emoções? Como é que nós guardamos a nossa alma do mal? Como é que nós guardamos o nosso coração da amargura? Como é que nós vamos aprender o que precisa estar dentro do nosso coração, dentro de nós, para que não venhamos a cair em ciladas, sermos pessoas que estamos amargurando, azedando na alma, com sentimentos destrutivos, com o coração completamente derrotado, destruído. Por vezes a vida que nós enfrentamos, desafios que nós enfrentamos, as resistências que nós temos que lidar, as amarguras, as perdas que nós temos que lidar, fazem com que o nosso coração, os nossos sentimentos, eles sejam paulatinamente destruídos e percam a sintonia com o nosso Deus. Aqui nesse texto, é o texto de Provérbios. E assim como Salomão escreveu Eclesiastes, escreveu Provérbios. Só que cada um desses dois textos tem uma ênfase diferente. Trata-se de uma perspectiva diferente. O que ele fala aqui em Provérbios é que há uma possibilidade de se viver essa vida que nós almejamos já enquanto estamos aqui nesta terra. De que é possível viver a excelência, de que é possível conhecer o propósito de Deus, de que é possível viver uma vida boa, é possível mesmo nessa terra, como ela está decaída por causa do pecado, é possível se ter uma vida boa, é possível viver e ter o coração em paz, é possível dormir à noite, sem que tenhamos o nosso sono perturbado por conta de tantas coisas que afligem a nossa alma. E como é que Salomão entende que isto é possível? Primeiro, ele usa aqui uma figura que está presente em todo o texto de Provérbios, que é a figura de um pai que ensina para o filho. Ele começa sempre os seus textos falando como que pedagogicamente o pai ensinando ao filho. Porque essa era a tradição do Antigo Testamento. Os pais guardavam em si um reservatório de conhecimento que era necessário ser repassado para os seus filhos. E era uma sociedade que valorizava extremamente o conhecimento do ancião, o conhecimento do homem que, já tendo experiência e tendo vivido, tem coisas a ensinar. Experimentou e não apenas teoricamente tem algo a ser dito. Ele já conhece pelo conhecimento, pela observação, mas ele conhece também pela experiência. O autor aqui, Salomão, ele preocupa-se em mostrar, em fazer essa construção de uma paternidade. Porque a ideia também de Salomão e do próprio texto, do próprio livro, é de que o pai que ensina ao filho, ele ensina com a alma, ele ensina o melhor, há um cuidado especial do pai em dar instruções ao seu filho, para que ele então possa crescer. Você vê que o texto de Provérbios não é um texto de manipulação, não é o pai tentando impor regras para os filhos de forma arbitrária, sem dar o fundamento daquilo que está sendo explicado e ensinado. Não, é o pai que chama e fala: filho meu, eu quero que você me escute como eu escutava o meu pai, porque dele brotava a sabedoria, porque nele estava a sabedoria. Quando nós voltamos para o texto bíblico, nós percebemos que a sabedoria é definida no texto de Provérbios e em outros lugares na Escritura
do Antigo Testamento que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É calçado nessa ideia que também aqui Salomão constrói aquilo que nós vamos aqui desenvolver. Ele entende que o temor do Senhor, a sabedoria, o relacionamento que se tem com o seu Deus, produz homens sábios. Homens sábios só são produzidos e só são gerados quando esses homens têm um conhecimento pleno do Senhor, quando esses homens estão na relação com o seu Deus. Não trata-se meramente de conhecimento, não trata-se apenas de uma ideia, de um conceito, de uma abstração. Trata-se de uma relação, porque no Antigo Testamento, assim como no Novo Testamento, conhecimento não é posse abstrata de uma ideia, é relação com alguém. No Antigo Testamento é relacionamento com o Deus da aliança. No Novo Testamento é relacionamento com o Filho Jesus Cristo, o Deus encarnado. De forma que se eu e você desejamos cuidar de forma adequada do nosso coração e das nossas emoções, ouçamos então o que é que Salomão e esse texto tem a nos dizer. E ele nos diz o seguinte, que há um fundamento, como aqui foi cantado, há uma palavra que eu posso me manter e me sustentar. A primeira coisa que ele diz do texto é exatamente isso, os mandamentos, a palavra, da palavra que nós precisamos, dos mandamentos do Senhor é que nós precisamos. E ele está aqui remetendo-se à Torá, porque a Torá é a instrução, a Torá é o mandamento, a Torá é o ensino, a Torá é a vontade expressa de Deus. Como é que eu cuido adequadamente do meu coração e das minhas emoções quando eu construo os meus relacionamentos, quando os meus sentimentos são todos norteados pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela produz no meu coração a paz que nós precisamos, a tranquilidade que nós necessitamos. Ninguém vai encontrar paz em filosofias humanas, em estratégias da psicologia, da psicanálise. Nós não iremos conseguir encontrar a plenitude do conhecimento de Deus e de quem nós somos, se não for através da revelação, se não for através da instrução, se não for através da palavra de Deus. Então é preciso que nós venhamos a construir essa base, esse fundamento, para que nós tenhamos emoções saudáveis, serão aquelas que serão norteadas pela palavra de Deus. A palavra de Deus produzirá em nós ânimo, a palavra de Deus produzirá em nós a força, a palavra de Deus produzirá em nós a capacidade de resistência, a palavra de Deus produzirá em nós o pleno conhecimento de propósito e da vontade do próprio Deus. Então, como é que Salomão aqui define? Ele vai de forma muito didática falar minuciosamente aqui no texto, dizendo, olha, vocês precisam de dois fundamentos, um é a palavra e o outro é a sabedoria. Um é o mandamento e outro é a sabedoria. Um é o conteúdo que vem da boca de Deus e a sabedoria é como usar esse conteúdo, é como equilibrar essa força que você recebe. Não adianta termos o conhecimento enciclopédio da Escritura, temos o conhecimento daquilo que é a vontade de Deus e não utilizarmos de forma adequada. A sabedoria em usar esse texto, em usar a palavra de Deus, nos dará condições de nortear a nossa vida, os nossos sentimentos, os nossos relacionamentos. Mas como é que ele detalha isso para nós? Vejamos no texto, a partir do versículo 4, ele diz, olha, então ele me ensinava e me dizia, e eu faço o mesmo. Como um pai ensina para um filho, eu ensino para vocês. Salomão está a ensinar a Israel o seguinte, a primeira coisa que você precisa fazer em relação ao mandamento de Deus, a palavra de Deus, é que você precisa retê-la. Ele é muito didático aqui, é preciso reter. Reter é não deixar escoar. Reter é aprender, é trazer para dentro de si, reter na alma,
a palavra de Deus? Por que nós não nos tornamos pessoas amarguradas, mesmo com tantas perdas, com tantas realidades catastróficas que temos vivido nos últimos tempos? Porque nós aprendemos que a palavra de coragem, de força, de confiança está e deve permanecer dentro de nós. Então o que nós fazemos? Nós retemos a palavra em nós nos prendemos à palavra de Deus que nos diz que nós vamos vencer a despeito das realidades sombrias dessa vida, ao invés de nos focarmos naquilo que a sociedade diz. Se eu e você abrirmos os jornais, olharmos os sites, vermos as notícias, nós vamos desanimar o nosso coração, a nossa alma, os nossos sentimentos serão de gente que se entregou e que não é capaz de lutar e de ter coragem para viver. Os nossos sentimentos serão destrutivos. Nós vamos deprimir a alma, nós vamos ceder às fragilidades. Mas quando nós aprendemos com a palavra de Deus a retê-la em nós, e mais que isso, ele diz reter, mas ele diz também guardar. Veja comigo que o texto diz, olha, retenha no coração. A palavra é para ser retida no coração. Ele diz o lugar certo. Ele não diz apenas para reter, mas no coração é que tem que colocar. O coração tem que ser abrigado pela palavra de Deus, e não por filosofias desse mundo, e não por todo o pessimismo que estamos sendo atacados, e não por toda a descrença desse mundo. Como é que eu vou viver mais um ano sem ceder à tentação de sucumbir, da minha alma sucumbir, de eu perder a fé, de eu perder o ânimo? Retenha a palavra no coração. Retenha. Não permita que ela saia. Guarda ela no seu coração. Faz isso de forma prática. Na semana passada nós vimos que é necessário que nós tenhamos um tempo devocional com Deus todos os dias, que nós tenhamos o lugar santo nosso de oração, de consagração, de uma vida de entrega a Deus todos os dias. Nós vimos tudo isso. Então faça disso uma estratégia para que a palavra, o mandamento, a promessa, a esperança se torne algo que está dentro de você e que não será retirado. Os seus sentimentos serão de confiança. Se você quer começar um ano bem, então comece a alimentar os sentimentos, a alma, a sua percepção da vida com a palavra de Deus, que diz para você que a vida está ou pode estar atribulada, mas você vencerá. A Bíblia diz que nesse mundo nós temos aflições, mas a Bíblia diz para nós, por todos os dias desse ano, por todos os dias dos anos que o Senhor nos der, não tenha medo, tenha confiança, não temas, tenha coragem, creia nesse Deus, confie nele, então retenha, então guarde. Mas ele não fica apenas no nível teórico, no nível da mente. É preciso viver aquilo que nós estamos retendo, guardando. O grande problema da maioria dos cristãos é que eles sabem tudo sobre Deus, sobre Jesus Cristo, tudo sobre a fé. Não estamos aqui tentando ensinar algo novo. Todos vocês sabem adequadamente aquilo que nós precisamos fazer para alcançarmos não apenas os sentimentos, mas nas relações diversas da vida. Nós normalmente sabemos o que fazer. O que o autor aqui do livro, o que Salomão está dizendo é: não basta reter, não basta guardar, é preciso viver. O divórcio entre o conhecimento e a vida causa frustração para muita gente, porque divorcia-se aquilo que é possível daquilo que se está vivendo de verdade. É preciso reter, é preciso guardar, é preciso viver. Olha que
que Salomão ele se preocupa em dizer, olha, retém, guarda, vive. Mas no versículo 20, ele volta a essa temática, ele diz, olha, dê atenção. Veja comigo, o versículo 20 diz o seguinte, filho meu, olha, filho meu, me escute, filho meu, me atenda, filho meu, atenta para as minhas palavras, me escuta. E as palavras aqui são o mandamento de Deus, a instrução. Se você ler o Salmo 119, é um desafio para você esse ano ler o Salmo 119. O Salmo 119, como todos sabem, é o maior salmo da Escritura. E esse salmo gira em torno da Torá, da palavra. O Salmo 1, ele diz que ser bem-sucedido é uma característica daquele que foi plantado no tempo certo, daquele que é alimentado pela palavra, daquele que conhece plenamente e vive a palavra. É aquele que torna a palavra o centro da sua vida. A palavra é lei, a palavra é regra, mas a palavra também é promessa, a palavra é instrução, mas a palavra também é esperança. A palavra não é apenas o não faça, o não pode, o não quero, é também você pode, é também você deve, é também um imperativo a vivermos a vida, ao alcançarmos aquilo que Deus projetou para nós vivermos enquanto povo dele, vivermos bem nesta vida, enfrentarmos as adversidades com coragem, com cabeça erguida. Encha o seu coração, as suas emoções, torne elas, todas elas, cheias da palavra de Deus, e você verá que esse ano será diferente. Enquanto você só ouvir os profetas do caos, os artesãos do medo, aqueles que querem derrubar e tornar você refém, fazer com que a sua alma fique pequena, que os seus sentimentos sejam de gente que já desistiu da vida, de gente que vive na mediocridade, é porque não ouviu a voz de Deus na sua palavra, não escutou a promessa. Filho meu, atenta para as minhas palavras, ouve os meus ensinamentos, inclina os seus ouvidos, dá atenção. Se lhe pergunto, de forma muito direta, se você acredita que a palavra, que a promessa, que o mandamento de Deus, que toda a Escritura de Deus é verdade para você, de que ela tem poder de mudar a sua vida e não apenas seus sentimentos, você responderá com certeza que sim, numa afirmativa. Agora eu quero dizer para você que você precisa recomeçar a sua vida, o seu ano, cuidando de forma adequada das suas emoções, colocando a sua mente, colocando no seu coração a palavra da promessa de Deus, nutrindo a sua alma daquilo que é vida para você, daquilo que é vida para nós. Então dê atenção. Mas ele termina essa parte, essa primeira sessão, que dirige-se à palavra dizendo, não apenas dê atenção, mas abra os ouvidos. É uma característica dos sábios, falar às pessoas e chamá-las, conclamá-las a abrir os ouvidos. O profeta, quando ele fala, ele apela para o visual, porque Deus não fala com o profeta através da audição. Deus fala com o profeta através da visão. São os sábios que escutam, porque o sábio, ele escuta da tradição, daquilo que lhes foi ensinado, daquilo que foi repassado, geração após outra. O conhecimento que se dá da experiência. Então o sábio, Salomão aqui diz, olha, dê atenção àquilo que eu tenho para dizer. Ao invés de você começar o seu ano vivendo numa perspectiva exatamente igual à do ano anterior,
sem sonhos, sem planejamento, sem objetivos, sem ambições de crescimento, com o seu coração e com as suas emoções tomadas de medo, apenas olhando aquilo que até aqui aconteceu e que entristece você e que rouba de você a possibilidade de progresso, comece a pensar, a visualizar, a desejar, a buscar, a clamar a Deus para que Ele mude os seus sentimentos, para que o seu coração seja alicerçado na palavra de Deus e ela te torne forte e ela te encha de fé. A fé não é apenas um dom, a fé também é uma disciplina. A fé também é um elemento dado por Deus para que nós venhamos olhar, sonhar, desejar. Então, retenha, guarde, viva, dê atenção, abra os ouvidos para que a palavra possa entrar dentro de você. Então aí nós encerramos a primeira parte daquilo que Salomão quer nos ensinar, que devemos fazer e cuidarmos adequadamente para que nossas emoções tomem o rumo certo. Para que as emoções e tudo o que você faça possa prosperar. Então é a palavra o fundamento para isto. Mas ele também nos ensina que a sabedoria, ela ocupa uma posição importante para nós. Ser sábio é resultado de alguém que tem contato com a palavra. Veja comigo o que diz o salmista, e eu não vou deixar de me reportar a ele, no Salmo 1, quando ele diz o seguinte: olha, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei, na Torá, no mandamento, na palavra. E apropriar-se da palavra, da lei de Deus, traz consequências, segundo o Salmo 1. Antes seu prazer está na lei de Deus, na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Quem medita na lei de Deus não vive no desânimo, não vive de cabeça baixa, não é destruído pelas dificuldades que a vida apresenta. O seu coração anda em paz. E aí o resultado disso para a gente, segundo o texto de Provérbios, é que nós também precisamos ter uma segunda atitude. Versículo 5 ele diz: adquire sabedoria. Ele diz para a gente se focar na palavra. Mas ele apresenta o segundo elemento: adquire sabedoria. Por que é que algumas pessoas são manipuladas? Por que é que algumas pessoas são emocionalmente frágeis? Não tem um fundamento. A sua vida não é norteada por uma palavra sólida, contida na Escritura. Elas não têm sabedoria. Por que algumas pessoas são manipuladas e transformadas em fantoches? Porque lhes falta sabedoria. Da sabedoria nós precisamos. Da sabedoria nós precisamos. Talvez você tenha imaginado com esse tema que eu ia trazer uma fórmula mágica para você agora não ter mais pensamentos negativos, ou você alcançar sucesso mental positivo, viver de forma positiva. E o método é o método da Escritura. O método está focado primeiro na palavra e segundo na sabedoria, que está alicerçada em Deus e que tem fundamento naquilo que falamos anteriormente, que é a palavra. Um remete ao outro. Tópico que aqui descrevemos. Veja comigo o versículo 5, porque ele diz: olha, adquire sabedoria, adquire entendimento. Ele manda que você tenha sabedoria. E
a sabedoria faz você adquirir entendimento. Como é que eu vou usar e manejar a palavra sem sabedoria? Quando eu tenho sabedoria, eu também tenho compreensão das decisões que eu preciso tomar. Porque muita gente vive mal na família, tem conflitos imensos, casais, pais e filhos. E as emoções ficam destruídas. Falta às vezes a palavra. Mas não apenas a palavra, também sabedoria para usar a palavra. Quanta gente pega a palavra, que é bênção, e transforma em maldição, porque interpreta de forma equivocada aquilo que a Escritura diz. Manipula a palavra segundo seus preceitos próprios. É preciso sabedoria, é preciso entendimento. Entendimento do que é o propósito de Deus, de qual é o propósito de Deus para nós. Como é que eu vou ter uma vida emocionalmente saudável? Quando eu for sábio. E sabedoria é fugir de conflitos desnecessários, é manter-se longe de quem destrói a nossa alma. Sabedoria, entendimento, é dar o tempo devido àquilo que nos alimenta, nos fortalece, nos traz esperança, enche o nosso coração de Deus. Se você ler o texto de Provérbios, se você fizer essa jornada de conhecimento do livro de Provérbios, você vai perceber quanta instrução há nesse livro, quanta instrução prática há nesse livro, quanta coisa eu e você podemos aprender para mantermos a nossa alma distante de perigos e de problemas. O livro de Provérbios fala sobre preguiça, sobre procrastinação, sobre planejamento financeiro, sobre como eu e você nos relacionamos em nosso casamento. É essa palavra que nós recebemos, mas é preciso adquiri-la, ter entendimento dela, aplicá-la à nossa vida. Não podemos transformá-la apenas num objeto a contemplarmos, mas transformar isso em uma atitude prática. É por isso que Salomão, ele diz, nos adverte quanto à sabedoria, em relação a 3 negativas que ele faz aqui no texto. Ele faz 3 negativas em relação à sabedoria. A como lidar com a sabedoria e viver de forma sábia. Ele diz assim no versículo 5, veja comigo, ele adquire sabedoria, adquire entendimento, e aí a nota dele é positiva, porque ele manda adquirir sabedoria e adquirir entendimento. Mas ele continua no texto e diz, olha, faça mais que isso. Não te esqueças. Não te esqueças. Não se afaste. E não desampare. Ele fala em não se afastar e em não desamparar. Não se esqueça da sabedoria. Não se afaste da sabedoria. E não a desampare. Veja comigo no texto. Não te esqueça das palavras da minha boca, nem dela te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Então é preciso ter entendimento? Sim, mas é preciso ter cuidado, porque facilmente o tempo passa, os dias vão passando, nós esquecemos facilmente aquilo que nós projetamos no início do ano. Começamos bem, academia lotada, janeiro, curso de inglês, fazemos um propósito de caminhada, começamos a organizar a vida financeira, e é preciso que nós façamos isso. Vamos resolver nossos problemas financeiros esse ano. Como é que nós vamos fazer isso? Poupando, gastando menos do que deveríamos, gastando menos do que fazemos, ou não do que deveríamos, porque deveríamos gastar muito menos. Gastar pouco, economizar bastante, não se deixar seduzir por tantas coisas que nós achamos importantes que são desnecessárias. Olha que coisa boa, essa semana que passou, eu fui numa livraria e não saí com nenhum livro. Isso para mim, vocês não sabem
como é uma vitória. Como é uma vitória. Olha, eu queria comprar. Eu queria. Eu tinha dinheiro para comprar. Mas eu não comprei. Primeiro porque livrarias hoje, elas estão fadadas a fracassar e a fechar. Porque na Amazon é muito melhor de comprar. É muito mais barato. E chega no outro dia. É muito mais barato comprar livro pela internet. Eu fico triste porque eu gostava daquele ambiente da livraria. De ir para a livraria, ficar lá vendo os livros. Mas adquirir sabedoria é também saber usar o nosso dinheiro de forma adequada. Adquirir entendimento é saber que nem todas as pulsões que nós temos, nós vamos dar a essa pulsão o destino que ela deseja para nós. Entendimento é você entender que talvez você deseje, mas não é o que você precisa. É você cuidar para que depois, quando a fatura chegar, você não fique desesperado com o que pagar. É uma alegria transitória naquele momento em que você adquire o que você toma aquilo para você, mas depois aquilo que é para você um prazer se torna uma dor, um problema, um peso, um motivo para você perder a sua paz, um motivo para a sua alma ficar inquieta. Como é que eu faço? Como é que eu pago? Como é que eu resolvo? Então nós precisamos não apenas ter o conhecimento correto, mas também não nos esquecer. Faça seus planos, reflita, baseado na palavra, de como você vai proteger-se, como você vai proteger o seu coração, como você vai proteger os seus sentimentos, as suas emoções, mas não esqueça, não se esqueça disso, não perca o seu objetivo. É o que Salomão está dizendo, não se esqueça, não se afaste, não desampare e não abandone os propósitos que Deus tem colocado no seu coração. Pense que o ano que passou e as frustrações que você teve foram resultados de decisões equivocadas que você não pode repetir. Você não pode repetir os mesmos erros, a mesma ciranda, a mesma roda, que você vai e repete, e repete, e repete. Chega no final do ano, continua a mesma vida, a mesma coisa. E os sentimentos são de frustração. Os sentimentos e as emoções sempre machucadas, sempre ferido o coração. Ferido o coração porque decisões erradas foram tomadas. Faltou sabedoria, faltou entendimento, faltou conhecimento, faltou entregar-se a um plano para a sua vida, que trata das suas emoções, que você cuida de você, de quem você é. Quando você planeja comprar uma casa, você se organiza para isso. Quando você planeja fazer uma mudança, quando você planeja uma festa, você planeja uma festa, senão seria um caos. Comece a planejar como é que você vai viver e guardar o seu coração, os seus sentimentos durante esse ano. Pastor, eu não sei lidar com algumas áreas da minha vida. Comece a então a anotar, a escrever, a orar, a buscar na Escritura estratégia para você guardar-se de vícios que você tem mantido durante tanto tempo, da preguiça, da procrastinação. Você não gosta de ter que lidar com conflitos, mas às vezes os conflitos são necessários. Quando eu falo conflitos, é enfrentar decisões que precisam ser tomadas. Tem pessoas que fogem de tomar decisões e vão acumulando decisões não tomadas, vão sendo atropelados pela própria indecisão, vão vivendo uma vidazinha medíocre, porque não estão dispostos
a enfrentar os seus próprios dilemas pessoais. Se o seu casamento está em crise, é hora de sentar, é hora de conversar, é hora de tratar. Você tem um manual para isso? Tem. O mandamento, a palavra. Mas você precisa de mais, precisa de sabedoria. É interessante que o texto de Provérbios diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as próprias mãos destrói. Isso eu traduziria hoje que cabe também ao homem da mesma forma, da mesma maneira. Não é apenas a mulher que destrói a casa por não ser sábia. O não ser sábio faz com que o homem ou a mulher venham destruir as suas relações, os seus relacionamentos. Não é uma característica da alma e das emoções femininas. É também do homem, é do ser humano, que não alicerçou a sua vida na palavra e de que não usa essa palavra com sabedoria. De que não está. Porque sabedoria é esse equilíbrio de usar o que você tem de conhecimento. Sabedoria é quando você não apenas sabe o que você deve fazer para que as suas emoções sejam tranquilas, mas quando você tem essa ginga, essa manha, esse jeito, essa forma, esse ímpeto de fazer e de agir da forma correta. Não adianta nós ficarmos teorizando, falando do sexo dos anjos, buscando um conhecimento de Deus supra-racional, algo espiritual, mas que você não aplica na sua vida. Comece a buscar na palavra ensino para você viver. A Bíblia te ensina, meu amigo. A Bíblia te dá instruções para você cuidar das suas relações, dos seus relacionamentos. O texto nos mostra as consequências daqueles que cuidam de forma adequada das suas emoções a partir da palavra e da sabedoria. As consequências estão no versículo 22. Veja comigo. Ele está remetendo você ao início do capítulo, que coloca e elege a palavra e a sabedoria como sendo as fontes. Quais são as fontes? A palavra e a sabedoria. O conhecimento da palavra e o uso correto dela, que é a sabedoria. E aí ele diz a consequência, o resultado de quando você vive dessa forma. Como é e o que é que acontece com você? Primeiro, vida para os que receberam. Vida, no texto hebraico, assim como no texto grego, está sempre relacionado à integralidade da pessoa humana. Não trata-se de falar de vida espiritual no nível etéreo da alma que perambula por aí. Não trata-se de falar no nível da abstração e da racionalidade apenas. Quando o texto fala que vida significa que haverá vida para os que a receberem, significa que todas as esferas da sua existência será completamente transformada pelo conhecimento, pela vivência e pelo uso correto, que é a sabedoria que esta palavra nos dá. Então, a consequência é: a sua vida será bem-sucedida. Você será bem-sucedido. Esse ano será um ano de vida bem-sucedida, de sucesso nos negócios, nas finanças. A sua vida emocional não será completamente abalada, porque quando você está com a vida financeira abalada, também as emoções ficam abaladas. Quando eu e você experimentamos situações de conflito familiares, também a nossa alma fica perturbada. Então, como é que eu e você vamos fortalecer a alma? Nós vamos pegar a palavra, usá-la com sabedoria
e o resultado que você terá vida. Vida que atingirá a sua mente, o seu coração. Mas ele diz mais, veja o que diz o texto. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu... Saúde para o seu? Sim. Porque não é... O homem hebreu, ele não é como o homem grego, que fica fissurado pela alma. O homem hebreu e o Antigo Testamento, ele valoriza o corpo, a beleza, valoriza a vida terrena, porque a vida terrena é dádiva. A vida é dádiva. A vida não é castigo. Esta vida não é castigo, mesmo com o pecado. Mesmo depois do pecado, esta vida pode ser boa. Quando você e eu aprendemos a vivê-la. Quando nós aprendemos a nos cercar das pessoas que vão nos trazer essa possibilidade de vida. Quando nós vivemos e construímos um mundo à nossa volta, que seja um mundo onde você vai viver uma existência bem-sucedida, porque todos esses aspectos estão envolvidos. E também o corpo. E também o corpo. Nós não temos um corpo, nós somos corpo. Nós temos uma alma e nós somos alma. Nós temos um corpo e nós somos corpo. O nosso corpo tem que ser cuidado. Quando você está doente, você não consegue ter um humor adequado. Você não consegue enxergar e ver alegria. Você não consegue sentir-se bem consigo mesmo. Quando eu e você não cuidamos do todo, do que nós somos, também o nosso corpo sofre. Mas o que o texto está dizendo é que a palavra de Deus, ela produz também no nosso corpo saúde. Se você ler o Salmo 32, ele vai dizer que o pecado gera dores. O pecado gera dores. A palavra e o uso correto da palavra produz em nós saúde. Saúde. Saúde no sentido perfeito, no sentido pleno, na plenitude, na sincronia de todas as áreas da existência humana. Saúde. E por fim, ele faz duas observações que eu quero terminar aqui a minha palavra. Como é que eu e você vamos recomeçar e cuidar de forma adequada das emoções? Como é que nós vamos recomeçar e cuidar de forma adequada das emoções? E ele faz duas afirmações que eu quero que você guarde e aí a gente vai para casa. Ele diz: aprenda a guardar o seu coração. Aprenda a guardar o seu coração. Não deixe seu coração ser exposto. Não deixe o seu coração à mercê de qualquer pessoa ou de qualquer sentimento destrutivo. E ele diz por quê. Versículo 23, ele diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. O coração é o centro da vida. O coração é onde pulsa os nossos maiores desejos, bons e maus. O coração é, segundo o homem bíblico, de onde flui o que nós somos. O nosso coração não é e não deve ser alvo, não deve estar sendo acessível ou colocado à disposição de todos. Nem todos e nem tudo deve ocupar o nosso coração. Quando eu falo guardar o coração, eu falo em dois aspectos. Guarde de pessoas, guarde de sentimentos, guarde o seu coração de coisas que destroem completamente quem você é. Guarde o seu coração daquilo que vai destruí-lo. Guarde os seus sonhos mais secretos para Deus
e para aqueles que te amam e que vão trazer a você a possibilidade de alcançar as ambições, os desejos mais íntimos do seu coração. O seu coração não é para ficar exposto no Facebook. O seu coração não é para ser colocado à mercê e as ambições, os desejos, os sentimentos mais puros do seu coração, para que os seus amigos, os seus 5.000 amigos do Instagram tenham acesso. As coisas do seu coração são para ser compartilhadas com o Deus que cuida do seu coração. As relações mais íntimas, os sentimentos mais puros, as relações mais importantes precisam ser guardadas, assim como o seu coração. Não é guardar-se apenas do pecado. Por vezes nós tratamos esse texto como guardar o coração é apenas guardar-se do pecado. Também guardar-se do pecado, porque o pecado destrói o nosso relacionamento com Deus. E ao destruir nosso relacionamento com Deus, ele destrói a possibilidade da felicidade, porque não há felicidade sem Deus. Mas se você quer viver uma vida nesse ano, cuidando do seu coração, das suas emoções, guarda ele. Pare de expor o que você quer. Pare de ficar anunciando para todo mundo. Não é apenas uma neurose. O pastor não pode falar nada, porque senão o diabo vai escutar, ou alguém vai ficar com inveja. Não é nesse nível que eu estou te falando. É que você precisa ir construindo paulatinamente a sua vida, os seus objetivos. As pessoas, por natureza, não é que elas sejam e vivam, ou de alguma forma façam isso de forma pensada, mas às vezes você fala coisas do seu coração e o cotovelo dói, sabe, uma dorzinha, uma dor na alma de alguns. Quando você encontra com aquela sua colega do ensino médio, que estudou com você e que agora é chefe de uma empresa, de uma multinacional, e você não. Quando acontece de você ver coisas que você ansiou para você e outras pessoas viverem, nem todo mundo está ali para te aplaudir. Comece a nutrir planos claros, objetivos claros em relação à sua vida. Converse com o seu Deus sobre você, sobre quem você é, sobre suas fragilidades. Fale abertamente com o teu Deus para que Ele fortaleça você, porque Ele fortalecerá. Mas não fale das suas fragilidades, não as exponha para aqueles que você não tem confiança de que irão abençoar, cuidar de você e produzir em você o ânimo suficiente para que o seu coração possa prosperar e abençoar e ser feliz, ser abençoado. Olha, eu sei que você tem projetos para esse ano. Construa-os, lute por eles, busque em Deus estratégias, estabeleça claramente aonde você quer chegar. Eu não estou falando aqui, meu irmão, para você agir de forma incrédula, falando, faremos isso, faremos aquilo, irei a tal lugar, farei tal coisa. Recebemos a mensagem no final do ano, nosso pastor João, nos orientando que nós devemos primeiro consultar o Senhor e buscar dele uma orientação para aquilo que devemos fazer, devemos viver e confiar na provisão e no cuidado do Senhor. Isso não elimina o fato de que também nós, que planejamos festas, que planejamos coisas, que fazemos projetos para os outros, venhamos colocar a nossa vida no papel e dizer, eu daqui a 6 meses pretendo terminar esse curso que eu não termino nunca. Eu vou parar de ficar dando desculpas para as coisas que eu não faço. Eu vou
começar a acordar cedo para andar, porque eu preciso, porque eu estou acima do peso, e isso faz mal para a minha saúde. Não é uma questão de estética, é uma questão de saúde, porque também não podemos entrar nessa paranoia, nessa loucura que as pessoas estão vivendo, de que academia e ficar magro é o maior objetivo das pessoas. Eu já disse para vocês aqui que o sonho americano não é dinheiro, o sonho americano é ser magro. O sonho da mulher americana, que é a maior nação do mundo, não é ser rico, é ser magro. Estou falando sério. Vocês estão rindo, mas é sério. As pessoas não estão querendo ter dinheiro, as pessoas querem ser magro. Virou uma psicose, virou uma loucura esse negócio. Não é disso que eu estou falando. Mas você e eu precisamos cuidar do nosso corpo também. Nós precisamos lembrar sempre aqui, que a melhor coisa a se beber, olha para mim, a melhor coisa a se beber, olha para mim, me deem isso quando eu for na casa de vocês, por favor. Água. Vou tomar mais um pouquinho. Quanta porcaria nós comemos. Quanta coisa nós bebemos que não estão fazendo bem para a nossa vida. E nós continuamos fazendo. Mais um ano, 2022, continuar do mesmo jeito. Sabe como é que você muda? Começando, agora, hoje. Vai em casa, quando chegar em casa, pega a Coca-Cola, abre a garrafa, joga na pia. Quando sair a última gota, você acabou. Resolve fácil. Resolve fácil. Há profissionais de saúde que podem cuidar de você. Mas tem uma coisa que é muito básica. Coma coisas que são da natureza. Come frutas, começa a comer coisa boa. Você já viu como é feito o nugget? Vocês querem saber? Eu vou te contar. O frango, cabeça, olho, tudo que é do frango, eles trituram aquilo tudo e tempera e faz um nugget para você comer. Essas batatas do McDonald's, elas não são batatas, tá bom? Só para vocês saberem disso. Não é batata, é farinha. É um monte de mistura de um monte de coisa. O biscoito de chocolate que você dá para o seu filho tem mais sal do que açúcar. Tem mais sal do que açúcar. Guarda o seu coração, guarda a sua boca, guarda a sua alma, guarda a sua mente, que Paulo vai dizer, tudo que é proveitoso, tudo que é agradável, se edifica, se traz saúde, se faz bem para você, comece, é um processo longo, é um processo difícil, comece a nutrir o seu coração de sentimentos bons, de coisa boa, de coisa que vai nutrir você, de pensamentos que vai levantar você. Pare de ficar o tempo todo torcendo contra, com a vida amarrada, sempre pensando o pior. Comece a mudar, comece, o seu coração precisa ser mudado. Comece a mudar pelo coração, de dentro para fora. Aí vai chegar fora. Porque eu falei da saúde, mas é um aspecto que começa dentro. Quando a alma da gente entende e está em conexão com o Deus da vida, a vida dele vem sobre nós. E essa vida inunda tudo que nós temos, tudo que nós somos e tudo que nós fazemos. Termino dizendo a segunda, a última frase.
ao último tópico, dizendo: tem uma imagem correta do pai. Tudo isso que foi dito foi conselhos de um pai para um filho. Admitam comigo, na regra geral, nós podemos confiar em nossos pais, sim ou não? Sim ou não? Ou todo mundo aqui tem um monte de família desajustada que não confia no pai, que odeia a família e estão vivendo uma crise imensa de paternidade? Nós cremos que o pai é bom. A imagem do pai diz tudo sobre aquilo que foi dito. Porque se a imagem que você tiver do pai for uma imagem distorcida, de um Deus que somente espera ser obedecido, de um patrão que dá ordem aos seus escravos, de um Deus que sente prazer no sofrimento humano, de um tirano que governa o universo, de um carrasco que pune com rigor e que não se importa com você, tudo que eu disse até aqui, você não vai levar em consideração. Mas se você levar em consideração que você precisa guardar o seu coração com a palavra e enchê-lo de sabedoria, porque é o Pai que está falando, porque o Pai te dá direcionamento correto para viver uma vida boa. Então você vai viver essa vida boa, sem culpa, sem medo da morte. O que você é e o que eu sou em Cristo, nós somos pela misericórdia dEle, porque somos filhos. Eu não vou mais ocupar o primeiro lugar, porque o primeiro lugar quem ocupa é Cristo, mas eu também não vou viver amedrontado, deslocado, translocado pela opinião dos outros, porque eu sei quem sou em Cristo. Eu não sou o lugar central, eu não ocupo o lugar central, quem ocupa é Cristo, mas eu não sou qualquer pessoa. Eu tenho um Pai, Ele cuida de mim, Ele me instrui, Ele instrui você a ter uma vida boa. Aquilo que eu represento para as pessoas não importa. Não importa como elas me veem, mas como Deus me vê. E Deus me olha e me vê. Meu filho. Salomão está falando para o filho. Jesus é o Filho de Deus. Ele nos fez filho como Ele é filho. Somente aquele que é amado é capaz de amar. Só quem conhece profundamente o amor de um pai sabe o que é amor. E quando eu e você temos a imagem correta do Pai, essas advertências, elas não são ordens frias para nos quebrar, é para nos fazer crescer, é para nos fortalecer. Você crê nisso? Você pode dizer amém? Que Deus nos dê um recomeço, onde venhamos a cuidar de forma adequada do nosso coração, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos relacionamentos. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã.